E aí, telespectadores do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, como vocês perceberam aí, voltamos aqui com mais um resumo da Fórmula 1, dessa vez do Grande Prêmio da Áustria, que foi realizado no último domingo. Já fazia até algum tempo que a gente não gravava vídeos aqui pro canal, o último foi aquele resumo lá de Paul Ricard, que foi exatamente uma semana atrás. Mas depois a gente não teve mais nada que falar, né? Não tinha programa e também não tinha mais vídeos marcados pro meio da semana. Mas enfim, o que importa hoje mesmo é o Grande Prêmio da Áustria, que inclusive esse é o segundo vídeo de Fórmula 1 seguido que a gente tem aqui no canal. Quem é fã da velocidade deve estar adorando isso pra caraca. E se você quiser ir acompanhando os próximos resumos que a gente fizer nas corridas futuras, já vai aproveitando aí, se inscreve no nosso canal, não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é muito importante para você receber aí o alerta de quando sair um vídeo novo aqui, ok? Bom, mas agora vamos lá passar para a sessão de classificação. Nós tivemos um cenário um pouco diferente aí do que nós estávamos acostumados com os últimos grandes prêmios. Quem acertou a pole position dessa vez foi o Charles Leclerc na Ferrari. Se não me engano, essa foi somente a segunda pole position que o time italiano acabou conseguindo nessa temporada. Eu acho que a única até o momento era aquela lá no Bahrein, setada justamente pelo Leclerc também. Aí, meu, rimou, não tem pra ninguém. Bom, depois do Monegasco, quem conseguiu a segunda colocação no grid foi o Hamilton, seguido do Verstappen, Bottas, Magnussen, Norris, Raikkonen e Giovinazzi. E você deve ter percebido aí que mais uma vez o Vettel não está entre esse top 8, isso porque mais uma vez ele teve um problema no Q3. Caraca, meu, eu rimei de novo. Que saco, bicho. Tá, mais uma vez o Vettel teve um problema na terceira sessão de classificação. Dessa vez foi relacionado a uma tal de linha de pressão do ar que se liga ao motor. Lá no Q3 os mecânicos estavam trabalhando que nem malucos no carro do alemão. O box dele estava um formigueiro, a gente não entendia direito na hora lá por que isso estava acontecendo. O fato é que ele acabou até entrando no carro, só que depois desistiu de dar uma volta na pista porque simplesmente acabou o tempo. Eles não conseguiram consertar até o fim da sessão. Essa vez foi até pior do que lá na França, né? Porque pelo menos lá em Paul Ricard ele tinha conseguido dar uma volta no circuito meio que ruinzinha, mas era uma volta. Dessa vez aí ele não conseguiu acertar nenhum tempo, na verdade, e ele acabou ficando em último, claro, em décimo. Quem também sofreu uma penalização, isso até mais importante do que o Magnussen, foi o Hamilton, porque ele acabou bloqueando uma volta do Kimi Raikkonen também na sessão de classificação. Pelo amor! Assim ele perdeu 2 posições no grid e largou em quarto. Agora passando para a hora da largada, o pesadelo virou holandês, porque o Max Verstappen teve uma saída horrível. O carro deu uma engasgada ali, ele ficou simplesmente parado no grid, demorou demais para tracionar. Não sei se foi erro dele ou se foi algum problema no carro. Por causa disso, dessa vez sim, nós tivemos muitas mudanças de posição ali na frente. O Verstappen justamente acabou caindo lá atrás, ficou em sétimo, e o Bottas tomou a posição dele, já que ele estava em terceiro, né, por causa da penalização do Hamilton também. O finlandês acabou ficando na segunda colocação. O Hamilton também passou o Verstappen, mas ele continuou na quarta colocação porque o Lando Norris acabou ultrapassando ele. Isso é uma coisa que ele realmente não previa. Damos agora um mini pulo e chegamos à volta 9, que foi o ponto no qual os primeiros colocados ficaram organizados da maneira que eles mais ou menos deveriam estar. Quando eu digo isso, significa que o Verstappen e o Vettel, que tinham perdido as posições, né, o Verstappen na largada e o Vettel na sessão de classificação, acabaram conseguindo recuperar essas posições. O Vettel acabou ficando na quarta colocação e o Verstappen em quinto. Na volta 22, o alemão para em boxes juntamente com o Valtteri Bottas, que estava a poucos segundos à frente do piloto da Ferrari. Por causa dessa pequena diferença, o Vettel acabou segurando um pouco o finlandês depois que ele tinha feito a sua parada, o que pode ter sido, né, se foi proposital, uma técnica bem inteligente da Ferrari, até segurando assim alguns segundos os seus adversários. A parada do Bottas acabou sendo de 3,5 segundos, mas isso não adiantou de nada porque logo após isso o Vettel se ferrou ainda mais. Quando ele chegou na sua vaga de pit stop, os mecânicos simplesmente não estavam preparados com as rodas para colocar no carro. Que falha da Ferrari, e assim ele perdeu muitíssimo tempo, né, você pode imaginar, e o pit stop acabou sendo de 6,1 segundos. Isso lembra pra caramba aquilo que aconteceu com o Ricciardo em Mônaco 2016. Foi exatamente a mesma coisa, só que nesse caso eu acho que o pit stop do australiano demorou um pouco mais do que o Vettel. Mas a falta de sorte não foi só para esses caras, porque algumas voltas depois o Lewis Hamilton descobriu que estava com um problema na asa, e assim ele foi forçado
a trocar esse componente do carro na sua parada de boxes. Aí óbvio que ele perdeu muito tempo também, foi, se não me engano, 11 ponto alguma coisa segundos, muito mais do que o Vettel e do que o Bottas principalmente, e aí isso simplesmente destruiu a corrida dele. Um fato estranho é que tipo, não tinha nenhum dano visível na asa, ele só estava reclamando que estava com pouca pressão aerodinâmica e a equipe não conseguiria consertar esse problema só com aquela chavinha no pit stop. Então aí ele teve que ser, a asa toda teve que ser trocada. Depois disso o cenário da corrida mudou, porque o Verstappen, depois de ter feito a sua parada nos boxes, também começou a correr que nem um foguete. E aí em algumas voltas ele chegou para tentar ultrapassar o Sebastian Vettel. Ele conseguiu fazer essa manobra de ultrapassagem na volta 50 depois de várias tentativas e assumiu assim a terceira colocação na corrida. E sem indícios de paragem, o próximo alvo seria o Valtteri Bottas. 6 voltas depois, o holandês já estava logo atrás do finlandês e conseguiu fazer a manobra de ultrapassagem naquela primeira retona que tem a DRS. Ele fez uma ultrapassagem bem simples, na verdade o Bottas não ofereceu qualquer resistência. Algumas pessoas acharam um pouco estranho esse fato do Bottas não ter oferecido qualquer disputa, mas talvez isso seja um jogo de lógica, porque, bom, de qualquer maneira ele ia ser ultrapassado pelo Verstappen, ele sabia disso, então ele pode ter pensado, pô, vou deixar esse cara passar logo, porque aí ele não vai perder tempo e vai tentar talvez lá na frente alcançar o Leclerc e ultrapassar para ganhar a corrida e tal. E para ele não ia mudar nada, porque de qualquer maneira ele ia ser ultrapassado, só ia mudar as posições lá na frente e a Ferrari estando em segundo é melhor do que em primeiro, já que eles estão numa disputa direta muito mais com o time italiano do que com a Red Bull. E mesmo faltando um pouco mais de 10 voltas para o final, o Verstappen não desistiu e foi à busca do Leclerc para ver se conseguia ultrapassar ele e ganhar a corrida. Com alguma ajuda dos retardatários, na verdade, ele acabou conseguindo chegar até aquele 1 segundo, a área de abertura da DRS, para ver se conseguia ultrapassar o Monegasco e tentou fazer várias tentativas ali, porque obviamente o Leclerc ia oferecer resistência, né? Porque ele não queria perder a liderança da corrida, óbvio. Na volta 69, no entanto, na mesma reta que ele tinha feito a ultrapassagem para cima do Bottas, ele colocou de lado na curva 2 e assim conseguiu fazer a ultrapassagem no Monegasco, só que essa foi um pouco polêmica. O que acontece é que ele frenou um pouco mais tarde do que deveria e acabou forçando o Leclerc para sair da pista. Isso foi uma manobra muito parecida com aquela que o Rosberg fez com o Hamilton lá em 2016, que ele acabou se ferrando. A decisão final dos comissários foi de não dar qualquer penalização para o Verstappen, o que dividiu a opinião dos fãs. Alguns acharam, mas isso é corrida assim, espírito de corrida mesmo, né? Corrida raiz, etc. Então foi ali uma disputa de posição meio NASCAR e tal, e foi natural aquilo dali. Mas outras pessoas argumentaram, mas ele jogou pra fora, pô, então o Leclerc ali perdeu tempo e tal, ele não deixou espaço, devia ser penalizado como foi o Vettel lá no Canadá. E isso foi realmente algo meio polêmico. E aí você pergunta, pô, Poltronas, qual é a sua opinião sobre esse incidente? Então, como bom fã e torcedor fanático do Max Verstappen, digo que não era para dar uma penalização. Mas para deixar de ser imparcial e seguir as regras da Fórmula 1 corretamente, é óbvio que o Verstappen deveria ter ganhado uma penalização naquele momento. Porque, cara, ele jogou completamente o Charles Leclerc para fora. No início, assim, eu achei que foi meio natural, como muitas pessoas disseram, mas olhando hoje a imagem de novo, cara, ficou bem claro que o Verstappen realmente jogou o cara pra fora. Não foi assim na maldade, é porque ele viu que o tempo tava acabando, tinha somente algumas voltas, isso foi na volta 69, né? E não tinha mais, ele tava muito mais rápido que o Leclerc, ele tinha que passar e ele não ia se contentar com a segunda colocação. Eu acho que ninguém ia se contentar com aquela segunda colocação. Mas de fato ele jogou o Monegasco pra fora. Tanto que uma volta antes, na 68, ele tinha tentado fazer exatamente a mesma manobra na mesma curva. E aí ele fez tudo certinho ali, virou corretamente e tal, e ficou espaço para os dois. E o que aconteceu? O Leclerc tracionou melhor e conseguiu se manter à frente do holandês. Só que dessa vez aí ele viu que estava mais ou menos na mesma posição e aí deu aquela forçada tradicional de um piloto de Fórmula 1. E foi uma manobra meio injusta para cima do Leclerc,
pra ser sincero, né? Mesmo sendo aí um mega fã do Verstappen e tal, torcendo por ele toda a corrida, a gente tem que ser realista, né, imparcial, e realmente, cara, ele merece uma penalização sim. Na volta 70, o Lewis Hamilton foi ultrapassado pelo Sebastian Vettel, que estava muito mais rápido que ele, e assim o alemão assumiu a quarta colocação na corrida. Uma volta depois foi dada a bandeira quadriculada e o Verstappen acabou ganhando o Grande Prêmio da Áustria em casa, a casa da Red Bull no caso. Eu nem sei se eu falei isso já, mas os comissários acabaram não dando a penalização para o holandês e ele acabou como vitorioso mesmo. Então foi isso, os 10 primeiros colocados no Grande Prêmio da Áustria ficou assim, ó: Verstappen, Leclerc, Bottas, Vettel, Hamilton, Norris, Gasly, Sainz, Raikkonen, Giovinazzi, e a volta mais rápida ficou também com o Max Verstappen. Era de se imaginar, sabendo aí que ele estava no fim correndo que nem um torpedo. Enquanto isso, Pierre Gasly, companheiro do Verstappen, terminou uma volta atrás dele, o que rendeu aí muitas declarações dos fãs e uma muito interessante também do Christian Horner. O chefe da Red Bull alegou que o Pierre está precisando de um Control Alt Delete mental, que é tipo como se fosse um reset na cabeça dele, porque ele está sofrendo aí por muita pressão e não está conseguindo entregar os resultados esperados da equipe. Pô, mas que pressão do caraca também, né, para ele ter terminado uma volta atrás. Você se lembra, por exemplo, lá no ano passado, o Bottas estava pressionado pelo Hamilton, que todo mundo dizia que o inglês era melhor e o Bottas realmente não entregava resultados muito bons assim, mas era assim, o Bottas se mantinha ali num limite, né, aceitável. Não era uma diferença tão grande assim como, pô, seu companheiro de equipe ganhando a corrida e você terminando em sétimo, oitavo, sei lá, uma volta atrás, é realmente muito estranho. O Christian também falou que ele é um ótimo piloto e tal, e realmente o Gasly ano passado pilotou muito na Toro Rosso, e que eles não têm a menor intenção de trocá-lo na equipe. Mas com esse problema aí, dá uma coisa meio esquisita e é bom ele reacionar logo, né? E é isso aí, galera. Voltamos aí na sexta-feira com mais uma edição do programa. Enquanto isso, vai assistindo esses vídeos aqui que estão aparecendo ao meu lado agora. E a próxima corrida da Fórmula 1 é daqui a 2 semanas lá em Silverstone, Grande Prêmio da Inglaterra. Então é isso aí, até a próxima.